ciência, mas o que ele fez de mais importante foi divulgação científica. E ele abriu a série Cosmos e o livro dele chamado Cosmos com a seguinte frase, olha a frase do Carl Sagan: o cosmos é tudo que há, tudo que houve e tudo que haverá. Só que ele, sendo um astrônomo, um astrofísico, ele também poderia ter dito essa frase, não sei se ele disse isso, mas como ele é um astrofísico, ele certamente sabe disso, né, que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Os físicos me perdoem, mas foi esse número aí que eu achei, não sei se está exatamente correto, mas acho que está. Tu consegue ver que há uma diferença grande entre essas duas frases? Tá conseguindo ver? Olha só, olha a animação, coisa linda. Olha o slide, atenção, ó, uau, olha lá, ó, uou. De novo, Bibo, tu não prestou atenção. Olha ali, ó. Queridos, repara que quando a gente vê o Carl Sagan falando que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, a pergunta que tu tem que te fazer é o seguinte: isso é testável? Eu consigo testar? Eu consigo medir através de método de observação? Consigo. Então isso está no campo da física, ali embaixo. Certo? Isso é ciência, isso é física. Só que quando o Carl Sagan fala que o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, ô Carl Sagan, é mesmo? Como é que tu sabe? Tu conhece todo o cosmos? Tu testou todo o cosmos? Tu visitou, tu fez um teste? Como é que tu sabe que o cosmos é tudo que há? Será que não há nada para além do cosmos? Será que não há outras forças, além das forças que o método científico consegue detectar? Tu tem que entender, meu querido, que essa frase do Carl Sagan é uma frase que está no campo da metafísica. Ela está para além da física. Para além da física. Ela não é ciência. Ela está no campo das crenças fundamentais. Ela está no campo da religião e da filosofia. Ou seja, ele tem todo o direito de ter esta crença, mas isso não é ciência. Na prática, sabe o que é isso? É fé. Isso é fé. Ele tem fé nisso, ele acredita nisso. E a frase dele dizendo que o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, ela tem o mesmo peso, olha a palavra chique que o Marcelo Cabral gosta de usar. Essa frase tem o mesmo peso epistêmico da minha frase, que é a seguinte: não, o cosmos não é tudo que houve, tudo que há, não é, há coisas além do cosmos. Tiago, prova. Não posso provar, porque isso está no campo da metafísica, isso é crença, isso é filosofia e religião. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Tá dando para entender? Olha um outro exemplo clássico de mistura de ciência ou de física com metafísica, de ciência com crença fundamental. Richard Dawkins, muitos de vocês devem conhecer. A gente tem um podcast do Bibotalk sobre o neo-ateísmo. Vale a pena vocês ouvirem. Muito legal. O Richard Dawkins tem uma frase famosa dele que é a seguinte: o universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se, no fundo, não há projeto, propósito, bem ou mal, nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Queridos, o Richard Dawkins está dizendo que o universo tem as propriedades que deveríamos esperar se ele é disteleológico. Pergunta: é mesmo, senhor Richard Dawkins? Verdade? Prova. Isso é ciência? Dá para testar isso aí? Como é que o Richard Dawkins diz isso, que o universo tem as características que a gente deveria esperar se não há propósito, não há telos, não há teleologia? E aí a gente tem um universo maravilhoso aqui, e o salmista, que é um cidadão que escreveu o salmo, diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Como é que duas pessoas, claro, separadas por muito tempo, podem chegar a conclusões tão diferentes a respeito do mesmo cosmos? Por quê, meu querido? Porque uma coisa é o que a ciência nos apresenta e outra coisa é o salto metafísico, é o salto de fé que a gente faz a partir da ciência para chegar nas nossas crenças fundamentais. Esse salto, ele é mediado, ou ele é causado talvez por intuição, por fé, até por um pouco de intelecto e razão. Queridos, esse salto a partir da ciência para o campo das crenças fundamentais é uma coisa que todo mundo dá e todo mundo faz. Só que esse salto não é ciência, ele não faz parte da ciência. Ele pula da ciência e ele faz uma afirmação metafísica, que é o que o Richard Dawkins fez aqui. Certo? É uma afirmação metafísica. Isso não é ciência, é uma afirmação metafísica. E olha que interessante, esse salto, meu querido, ele é baseado no quê? Na nossa cosmovisão. Se o cara tem uma cosmovisão teísta, ou seja, se o cara
tem uma cosmovisão de alguém que crê num Deus criador, ele vai olhar para a ciência e ele vai dizer, mas é óbvio que há Deus, é óbvio que há teleologia, é óbvio que há plano e propósito. E o cara que tem uma cosmovisão ateísta, ele vai dizer, é óbvio que não há Deus, é óbvio que não há teleologia. Tu tá me entendendo? A cosmovisão, meu querido, é um óculos com o qual a gente olha o fato da ciência. E aí ela faz com que a gente dê um pulo e tire conclusões que não são da ciência, porque duas pessoas chegam a conclusões completamente diferentes a partir da mesma evidência. Então eu gosto muito dessa frase do James Sire, aqui desse livro, né, explicando o que é uma cosmovisão. Cosmovisão, segundo James Sire, é um compromisso, uma orientação fundamental do coração sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento lá embaixo, no qual vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, baseado na nossa cosmovisão, a gente vai tirar conclusões. Porque a nossa cosmovisão fornece o fundamento, as nossas crenças sobre a constituição básica da realidade. Tranquilo, meus queridos? Por isso que a gente tem que conseguir separar ciência da religião e da filosofia, das crenças fundamentais, daquilo que está lá em cima e que é mediado pela nossa cosmovisão, quando a gente dá, então, um pulo, um salto para tirar conclusões. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que essa coisa chamada evolução biológica, que está no campo da ciência aqui embaixo, será que a gente não pode dar um pulo de fé e entender, alguém que tem uma cosmovisão teísta, que há Deus, que há teleologia, baseado nessa evidência científica da evolução? E da mesma forma, alguém pode ver a evolução e tirar a conclusão de que não há Deus, não há teleologia. Vocês estão entendendo? Será que isso é possível? Então eu vou te apresentar 3 amigos meus, tá? 2 deles eu conheço, não. Na verdade,